Pedro Nakano, presidente do CCDPE, está realizando um trabalho aqui no centro e está presenciando esses encontros já há muito tempo, né, Pedrinho? Teve um contato com Eduardo Monteiro e é a pessoa certa para falar sobre o que liga a Liga dos Historiadores, essa liga virtual, e o Centro de Cultura. Tudo bem, Eliana? Amigos, obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouco. O Centro de Cultura, ele já vem desde 2008 realizando esses encontros da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e são encontros que têm sido muito úteis não só para o meio acadêmico, para o meio dos pesquisadores, mas também para o próprio movimento espírita, porque ajuda as pessoas se conscientizarem do que é realmente o espiritismo e principalmente de seus pontos polêmicos. A gente tem observado que esses encontros têm servido para que as pessoas possam se entusiasmar e também se preocuparem mais, alertar, se conscientizarem melhor dos conceitos que elas vêm passando nas suas casas espíritas, bem como solidificar e tomar um posicionamento mais adequado com base nas argumentações não só científicas, mas também de pesquisa dentro da literatura espírita. Esse eu acho uma das grandes vantagens da LIP. Quer dizer, ela consegue dar substância, consegue dar base para que os conceitos possam ser melhor entendidos. A gente mesmo, muitas vezes, teve momentos de interpretar ou ter dúvidas na interpretação de determinadas situações, no caso científicas, e ao ouvir palestras, estudar, analisar, entender, a gente percebe que às vezes o caminho não era bem aquele, e sim outro. Para quem não sabe, a Liga dos Historiadores é uma liga virtual de pesquisadores, de pesquisadores do Espiritismo. É uma liga que o Eduardo Monteiro reuniu, antes de desencarnar, essas pessoas que pesquisavam, que eram interessadas em compreender o Espiritismo, em pesquisar o material, tanto em termos históricos como em termos acadêmicos. E aí, essas pessoas se comunicavam através de e-mails, então era uma liga virtual. O que é esse encontro? Esse encontro é um encontro presencial dessas pessoas que se comunicam durante o ano inteiro, tirando dúvidas, postando novas teses, postando notícias, num site da Liga dos Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. Então, nós temos uma ligação muito grande do Centro de Cultura, com a documentação do Eduardo, com a Liga dos Historiadores, que também foi criada pelo Eduardo. Eu queria que o Pedrinho falasse um pouco sobre essa importância dessa conexão, porque, de repente, o CCDPE tem a cara da Liga também, né? Exatamente. Nós nos sentimos Liga e nós temos essa ideia de que nós somos a espécie que é o que o Eduardo pensava mesmo, o motivo pelo qual o CCDPE foi fundado, criado, que é a materialização das atividades da Liga. Então, obviamente, isso não quer dizer que nós tenhamos nenhuma exclusividade, muito pelo contrário, a coisa deve se disseminar no movimento espírita. Porém, o órgão que poderia, ou a instituição, a casa que poderia tornar isso daí a materialização de determinadas atividades é o CCDPE. É o nosso ponto de vista, era o ponto de vista do Eduardo também. Nós o conhecemos lá pelos idos de 99, 2000, quando ele já era na gestão da USE,
estadual do César Perry, que hoje é o presidente da FEB, ele era o presidente da USE e o Eduardo, o assessor, o diretor da Promemória, né, da assessoria Promemória de documentação da USE. Pedrinho, qual é a importância? Nós temos aqui no terceiro andar do CCDPE uma vasta documentação ainda para ser organizada, muita coisa já foi feita, né? Mas eu queria que o presidente falasse sobre a importância desses documentos. Então, nós temos muitos documentos aí que são, vamos dizer assim, que são informações que precisam ainda ser trabalhadas. Nós temos trabalhos iniciados pelo Eduardo que não foram continuados, que precisam ser continuados. E nós temos livros raros, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, no mínimo, aí algumas teses de doutorado e dissertações de mestrado que já foram realizadas com o material que nós temos aqui em cima, isto é, as pessoas não encontraram esse material em outros locais, ou pelo menos agrupados em outros locais. Nós temos atualmente o pesquisador Fausto Nogueira, que também pertence à Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que está fazendo toda a sua tese de doutorado com 90% do material, ele tem nos falado, lastreado nas informações, nos livros, na hemeroteca, né, nos jornais que nós temos aqui em cima. Então, isso daí nos permite ter a ideia de que, se isso está servindo para ele, imagine para outros que também têm outras ideias de pesquisas, de informações e de transmissão de informações para o movimento espírita. Para terminar, qual a importância de eventos como esse que está sendo realizado nesse final de semana, dentro do Espiritismo, em termos de gerenciar esses eventos, o custo desses eventos, a corrida atrás de patrocínio, né? Porque nós sabemos que as casas não são, muitas vezes, autossuficientes para fazerem eventos tão importantes como esse. Esse é uma dificuldade que realmente todos nós temos, e acredito que não seja só o CCDPE, porque eu já vivi essas experiências quando fui diretor da federação, fui diretor da USE e etc. e tal. Mas, basicamente, é um trabalho que implica em organização, e ele tem como objetivo, que nem foi falado na questão anterior, ele tem como objetivo a dar lastro para as informações que são passadas, um lastro científico, um lastro técnico, um lastro de credibilidade. A dificuldade em organizar fisicamente um evento desses está em dois aspectos. Primeiro, ter mão de obra. Isso nós temos e conseguimos organizar, como a gente já vem organizando no decorrer desses tempos. Com relação ao aspecto de custo desses eventos, porque todo evento tem um custo. Então, eu acho que tudo é uma questão da gente trabalhar as fontes de recursos, porque pode ser distribuído no próprio custo da participação de cada um. Então, por exemplo, se o custo custa, que nem o nosso evento de hoje, custa X, então divide esse X pelos participantes. Mas nós podemos também trabalhar outras fontes de recursos, como, por exemplo, doações, pessoas que ajudam que com doações maiores custeiam o restante do evento. Ok, suas palavras finais em nome do CCDPE. Nós queremos dizer que o CCDPE é uma instituição que está ainda amadurecendo, né? Ela tem poucos anos, menos de 10 anos, e nós conseguimos já orientar ou estruturar muitas de suas atividades no decorrer da gestão da Júlia, que foi a presidente anterior, e nós entramos agora, e estamos com o pique total para dar continuidade aos objetivos da casa, que é inclusive trabalhar com a Liga e
nós temos também e sentimos que o movimento espírita precisa desse tipo de orientação, porque o que acontece? Muitas vezes informações falsas, elas são passadas como verdadeiras, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a responsabilidade perante o mundo espiritual é grande. Outros sim, nós temos também outras atividades, como por exemplo o Vadimecum Espírita, temos atividade de pesquisas internas, temos os cursos internos aqui na casa. Então a responsabilidade do CCDPE é grande nesse sentido. Obrigada, Pedro Nakano.